Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar com vocês a saga do Ayrton na Toleman, beleza? E de antemão eu já quero agradecer a vocês pela semana passada. A campanha aí que eu fiz pedindo para vocês se inscreverem foi um sucesso. O canal ganhou mais de 2.000 inscritos só do último vídeo para cá em uma semana. Vocês são incríveis, eu queria agradecer demais. Então vamos lá. Tudo começa com Ted Toleman. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ted Toleman era dono de uma transportadora muito importante, que é a Toleman. Ele era o principal acionista da equipe, né, o dono principal. E tinha o Halkrid, que tinha uma participação, enfim, vocês já sabem disso, eu já falei isso para vocês. E o Ted queria o Ayrton de qualquer maneira. E aí o que acontece? O Ted dá uma missão bem simples para o Halkrid e para o Goering. Consigam o Ayrton. Essa era a missão. Eles foram para fazer o negócio com o Ayrton e a exigência do Ayrton ela foi bem simples. Basicamente o seguinte: se o carro for bom e eu tiver condições de competir, eu vou ficar com certeza. Agora eu quero no contrato que se o carro não tiver condições nenhuma de competição, eu quero ter o direito de sair a hora que eu quiser. E vocês não vão poder me obrigar a correr. Isso precisa estar no contrato. Se isso estiver no contrato, eu assino. E aí foi feito o contrato entre Senna e a Toleman. Uma coisa muito importante desse contrato também é com relação à parte de marketing. Muita gente vê, durante a temporada de 84, o capacete do Ayrton com o logo da Marlboro em cima ali da viseira. Porém, é muito importante lembrar aí, ou não sei se vocês sabem disso, mas o Ayrton não era um piloto Philip Morris nessa época. Ele não era patrocinado pela Philip Morris. Então, por que ele tinha o Marlboro na cabeça, ali no capacete? A Toleman é que vendeu esse espaço para a Philip Morris, ok? Não era um patrocínio pessoal do piloto, que era muito comum nessa época. Isso foi muito comum nos anos 90 também, enfim. A tabagista pagar diretamente o piloto e comprar o espaço. Não era o caso ali do Ayrton. O Ayrton não tinha direito ao topo do capacete ali, à frente do capacete, ok? Então é muito importante lembrar isso. O que o Ayrton vai ter direito? Espaços no macacão. E aí começa um plano feito pelo Armando Botelho, né, que era o principal empresário, de lotear entre os empresários brasileiros o macacão do Ayrton, né? E partes do capacete que eram possíveis de venda porque a Toleman não detinha esses espaços de acordo com o contrato. Existiam 3 planos de patrocínio, ou seja, de acordo com a área que fosse colocada, enfim, o seu logo. Isso também ia variar de acordo com o trabalho de marketing que ia ser feito. E se os 3 planos fossem concluídos com sucesso, ou seja, o nível A, B e C que eles traçaram ali, de espaços no capacete e no macacão, fora os trabalhos por fora. O que são os trabalhos por fora? Comerciais de televisão, promoção de produtos, mensagens corporativas, etc. e tal. Que, por exemplo, no plano A você faz 4 dessas, no B um pouco menos, no C muito menos, enfim. Somando isso tudo, as empresas que investiriam no A, no B e no C, eles, se desse tudo certo, iam conseguir entre 1 milhão, 1,5 milhão de dólares. O que para aquela época era bastante dinheiro. Até por isso, não era uma preocupação tão grande do Ayrton salário na Toleman. Ele recebia sim, tá, da equipe, mas nada assim muito impressionante não. Só para vocês perceberem que, por exemplo, na Lotus no ano seguinte, ele ganhava $500 mil por ano. E só de patrocinador aí no caso da Toleman, a gente está falando aí de 1 milhão a 1,5 milhão. Então assim, isso é sinal de que muito provavelmente na Toleman o que ele recebia era bem pouco. Ele fazia tudo com patrocinador. Foi fechado o acordo, tá? Foi assinado o contrato. A japonesa Arai, essa história é muito legal, não sei se vocês conhecem. A japonesa Arai, ela procura o Ayrton
para fechar um patrocínio do capacete, ou seja, para que o capacete do Ayrton fosse da empresa japonesa Arai. E os japoneses ofereceram algo entre 50 e 60 mil dólares. Por que eu estou falando entre? Porque das várias biografias que eu li, cada uma fala num valor diferente. Então eu vou colocar entre aí, ok? E a contraproposta do Ayrton ela foi muito maior. E aí não fecharam o negócio. E os japoneses não foram nada, vamos dizer assim, corporativos. Eles mandaram uma carta com uma mensagem mais ou menos no meio dela dizendo o seguinte: me desculpe, mas a sua cabeça é muito grande para o nosso capacete. Fecha aspas. Ou seja, não fecharam o negócio com a Arai, porém é o que eu falei para vocês. O Ayrton estava muito mais preocupado, ele e o staff dele, em fechar os negócios no Brasil. Era muito importante para ele isso financeiramente. Aí vocês vão me perguntar, mas por que é tão importante financeiramente? Porque o piloto de Fórmula 1 ele não sabe do futuro. Ele não sabe se vai ter um segundo ano, ele não sabe se vai conseguir renovar contrato, ele não sabe se o carro vai quebrar em todas as provas, ele vai ficar sem fazer nada e vai morrer para a categoria. Então, e muito dinheiro foi gasto nisso tudo, até chegar na Fórmula 1. Então, assim, qual é a ideia? Tentar recuperar o máximo possível, para caso se não der certo, você, entendeu, ter pelo menos um investimento de volta. Então a ideia era mais ou menos essa, tá bom? Assinado o contrato, o Ayrton vai, né, no ano seguinte, para os testes de pré-temporada em Jacarepaguá. Muito bem. Ali ele já percebeu que ia ter problemas grandes durante a temporada. O primeiro problema que o Ayrton percebeu, tá, no TG 183B, é que o carro ele não consumia, ele aniquilava os pneus. Não importa qual, do A ao D, não importa que pneu ele usasse, ele destruía os pneus em 5 voltas. O calor muito forte do Rio de Janeiro, as deficiências do carro ficaram cada vez mais evidentes em relação aos testes do ano anterior e os pneus simplesmente aumentavam de temperatura drasticamente, não importa qual composto, do A ao D, aumentavam de pressão por causa do aumento da temperatura. Havia um enrijecimento da carcaça do pneu. Esse pneu, com o enrijecimento da carcaça, ele fica mais, vamos botar assim, abaulado. Ele perde contato de banda de rodagem com asfalto, tá bom? Esses pneus, por perderem contato com o asfalto e eles estarem numa temperatura superior à que eles têm que trabalhar, eles também perdiam muito gripe, ok? E eles se destruíam por esfregaço, literalmente. Você não tem gripe, o pneu não adere, ele esfrega, ok? E você vai destruindo ele completamente, até porque a borracha está mais frágil por estar mais quente, ok? Então você vai literalmente destruindo os pneus, ao invés de desgastando os pneus. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque era exatamente o problema que o Ayrton tinha em Jacarepaguá. Muito calor, asfalto muito quente, a pressão subia com a subida da temperatura, a pressão subia, a carcaça do pneu enrijecia, os pneus literalmente passavam a se esfregar no asfalto, ao invés de aderir ao asfalto. O pneu se deforma muito menos do que é necessário. A zona de deriva ela se torna muito mais curta, ou seja, como o pneu deforma pouco lateralmente, a zona de deriva também é curta, ou seja, o espaço que o piloto tem entre estar em zona de deriva ou estar perdendo tração, ou seja, saindo de frente ou de traseira, é um espaço muito pequeno. E aí o carro se torna um carro extremamente nervoso de guiar. Muitas das vezes não por conta da suspensão, e sim por conta dos pneus. O que acontece então? Carro que está sempre saindo de frente ou de traseira está esfregando. Tá? Ele não está aderindo ao asfalto, ele está esfregando, ele está literalmente sendo lixado pelo asfalto. Ele não está com o pneu rolando sobre o asfalto, ok? Ele está indo além, ele está esfregando lateralmente. Então isso aí faz com que o pneu dure muito menos tempo, tá bom? Isso aliado à borracha quente,
com temperatura superando ali os 100 graus, faz com que o pneu literalmente se desfaleça, tá bom? Num espaço de tempo curtíssimo. E o Ayrton teve muitas dificuldades em Jacarepaguá com essa questão dos pneus. Isso o final de semana inteirinho. Enchendo o carro de combustível só piorava, porque aí é mais carga sendo rolada lateralmente, então é maior ainda o problema. Ali, pessoal, é aí que é importante vocês pescarem a história. Ali a Toleman já começa a perceber que a coisa era séria. Como assim? A gente tem que trocar de pneus. Se a gente não trocar de pneus, a gente vai ficar fazendo corridas de 5, 10, 15 voltas o ano inteiro. Esses pneus não funcionam com o nosso carro. A gente precisa trocar de fornecedor de pneus. E aí já a Toleman, já depois da corrida de Jacarepaguá, já começa a tentar negociar a vida dela para largar da Pirelli no meio do ano. E por que eu estou dizendo isso para vocês? É muito importante isso para a gente explicar o que vai acontecer com o futuro da Toleman no ano seguinte. Porque a Toleman vai sofrer um boicote seríssimo no ano seguinte, ok? E muito por causa dos eventos que se iniciaram aqui em Jacarepaguá. Muito bem, o Ayrton faz o treino de classificação, consegue classificar o carro dele. Para o Ayrton foi um GP terrível. Como eu falei para vocês, os treinos foram terríveis, enfim, tudo foi muito ruim. Tá? Na corrida, já começou com problemas terríveis, porque a largada atrasou, a Toleman entupiu o tanque de combustível, coloca até o talo. Conclusão, o sistema das linhas de combustível não aguentou o sistema cheio por tanto tempo sem ser consumido combustível. Não sei se vocês me entenderam. Encher o carro e ao invés de largar e começar a consumir gasolina, não, o carro ficou parado porque a largada não acontecia. O carro ficou parado lá no grid um tempão. Conclusão da história. Começou a vazar combustível. O combustível vazava pelas linhas de combustível e ele vazava dentro do cockpit, molhando o banco, molhando o macacão, molhando tudo. Tá? Então já começa por aí. Primeiro GP de Fórmula 1 da carreira do Ayrton já podia ter sido o último. Que ele já larga banhado em gasolina. E aí é aquilo, você largando em Jacarepaguá, no pelotão de trás, é muito mais espaço até a primeira curva, né? Porque você está largando lá atrás. Extremamente perigoso, né? Porque um monte de carros largando parados juntos e você ainda vai fazer isso aí banhado em combustível. A gente já sofria nos anos 80 com tanques de combustível que não eram lá muito resistentes. A gente vai contar isso aqui no vídeo daqui a pouco. E os carros literalmente explodiam. Tá? E para piorar, o piloto ainda larga banhado em gasolina. Entendeu? Quantos pilotos teriam coragem de largar? Eu fico pensando nisso. Entendeu? Eu fico me imaginando se eu largaria num GP assim, banhado em gasolina. Entendeu? Bastava algo acontecer, aquilo ia pegar fogo em tudo. Então é muito surreal imaginar isso aí. Eu fico até sem palavras. É surreal imaginar como esses caras tinham determinação, tinham garra, eram desapegados realmente com a questão da vida, da segurança, enfim. Como esses caras levavam isso ao extremo. Mas ele vai fazer isso. Largou, é a velha história. A Toleman era uma aposta, né? A principal aposta, na minha opinião, do Ayrton, eu acho que o Ayrton já imaginava isso, não era o carro, não era o chassi, tá? Mesmo o TG 183B era um carrinho ok. O problema da Toleman, na minha opinião, o principal deles era o motor 415T, tá? Da Hart. Mas o motorzinho Hart era um motorzinho que já estava na Fórmula 1 desde 81, ok? Ele era um L4 cilindros de 1.500 cilindradas, monoturbo, tá? Com turbinas Garrett, era um monoturbo. Era um motorzinho que fazia 600 cavalos, 610, ou seja, ele era muito pouco mais potente que um Cosworth, muito pouco, ou seja, um motor aspirado Cosworth, ele era muito pouco mais potente que um Cosworth, mas trazia consigo todos os problemas dos turbos, ou seja, ter intercoolers,
ter um monte de tubulações, ter um aumento de peso enorme, e era um motor muito frágil, muito frágil. Ele era um motor impossível de terminar uma corrida lá em 81, por exemplo. Ele foi melhorando, 82, 83 já melhorou bem, 84 ele terminava economizando. É muito importante isso. Em 84 esse motor 415T ele conseguia terminar já as corridas, porém economizando, tá? E como eu falei para vocês, ele não era um motor lá muito confiável. Vira e mexe, ele deixava na mão. E foi o que aconteceu em Jacarepaguá, que também não fez muita diferença para o Ayrton e para Toleman. O Ayrton sabia que se fosse fazer aquela prova de Jacarepaguá inteira, ele ia ter que fazer um monte de paradas de boxe, porque os pneus estavam se destruindo. Então não ia adiantar muita coisa mesmo, ele provavelmente ia chegar nas últimas posições. Então não fez muita diferença. Ele deu algumas voltas, o motor logo quebrou e o problema logo acabou. Esse GP ele também marca um início de uma relação de amizade muito bacana entre o Ayrton e o Emerson. Não que eles já não tivessem algum contato, já tinham. O Emerson já conhecia o Ayrton de longa data. O Emerson que conseguiu o contato do Ayrton com o Ralph Firman, da Van Diemen, tá? Na época lá de Fórmula Ford, por exemplo. Então, assim, o Emerson já dava um monte de entrevistas levantando mesmo a bola do Ayrton, levantando a bandeira, dizendo que o Ayrton era um piloto fantástico, que ele era uma promessa, que ele era o futuro. E a relação entre os dois foi realmente incrível, mas eles nunca estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo para ter uma relação de amigos de fato. E ali foi meio que o início de tudo, sabe? Depois eles foram se tornar grandes amigos. Mas ali é o início de tudo. Como assim início de tudo? Porque finalmente eles estavam num fim de semana de GP juntos. Então eles tinham tempo para fazer isso. Fora os testes de pré-temporada e tudo mais. Eles tinham tempo para isso. Então, houve, por exemplo, um jantar num hotel na zona sul do Rio de Janeiro, onde o Emerson levou a Teresa, a Teresa levou uma amiga para jantar com eles, para ser par do Ayrton. Aí o Emerson sacaneia, dizendo que o Ayrton não ficou no cafezinho, mas daquele jeito do Emerson, sabe? Ele joga no ar e dá aquela risada boa que o Emerson sabe dar. Enfim, gente boa demais o Emerson. Mas é o início da relação de amizade entre eles dois, assim, no sentido de fazer coisas juntos, sabe? Ter algum entretenimento juntos, isso é bem legal. Eles foram muito amigos, os dois. Voltando, na África do Sul, os treinos de classificação, o Ayrton fez 1 minuto e 6.9, ele ficou a 2 segundos da pole do Nelson e largou na 13ª posição. O Johnny Cecotto, ele fez 1 minuto 8.2 e largou em 19º. O Theo Fabi é a mesma coisa, tá? Theo Fabi já viu que a situação para ele na Brabham ia ser complicada durante o ano todo, porque o Nelson já enfiou 1 segundo nele na prova de classificação na África do Sul. Durante esse final de semana da África do Sul, aconteceu uma coisa também bem peculiar, que era o fato dos pilotos estarem desfrutando ali daquele clima incrível da África do Sul, sol, céu azul, piscina, que eles chamavam de Kyalami Ranch, era onde eles ficavam, era um rancho, um resort, e era muito peculiar aquilo ali, é muito anormal para o clima profissional e frio da Fórmula 1, você vê todos os pilotos do circo, engenheiros, pessoas do alto clero da Fórmula 1 com suas esposas, amigas, namoradas, enfim, tomando sol na piscina, de frente para a piscina juntos, brincando com os animais. Isso é muito incomum. E o GP da África do Sul ele meio que gerava essa coisa toda, tá bom? Mas o clima de festa e o clima amigável logo se tornou muito tenso, porque a gente teve os treinos de classificação e já no warm-up o Piercarlo Ghinzani da Osella, né, ele bate no guardrail, o carro explode, ok? Se parte no meio,
Foi um acidente terrível. O carro literalmente partiu no meio mesmo, tá? Ficou só a célula de sobrevivência e para trás nada. E por um milagre o piloto sobreviveu. Teve queimaduras de 3º grau numa das mãos e tal, alguns ferimentos no rosto, mas nada grave. Foi para o hospital e na corrida seguinte já estava correndo, ok? Mas assustou todo mundo, assustou o público. O pessoal da Ozella ficou extremamente traumatizado, ok? Porque já tinha perdido um piloto 2 anos antes do mesmo modo, que foi o Paletti, que ele não conseguiu sair do carro, né? Por um milagre ali. Foi muito rápido o trabalho em cima do carro do Ghinzani e ele também conseguiu sair do carro, enfim. Ele deu muita sorte, ok? Se ele tem esse tipo de acidente de repente num outro trecho da pista onde o socorro está mais distante, ia complicar a vida dele, tá? Ele deu muita sorte. E ele também conseguiu sair do automóvel rápido. Então o clima no autódromo fechou. Todo mundo já estava meio tenso, todo mundo já estava meio nervoso. O piloto começa a ver literalmente a morte de perto. Isso muda o final de semana de corrida, não adianta, tá? Esse tipo de acidente muda o final de semana de corrida, é complicado, tá bom? Nesse final de semana, o Ayrton sofreu o tempo todo com a direção pesada da Toleman, principalmente quando o carro estava de tanque cheio. Isso também vai ocorrer na corrida, obviamente. Na minha opinião, quero deixar bem claro, ele teve um problema de caster. Por quê? Quando você tem um alinhamento errado de caster, isso pode tornar a direção invirável, inguiável. Ela fica extremamente dura, tá bom? E eu acho que foi isso que aconteceu com o Ayrton na África do Sul. Porque o que o Ayrton conta? Ele fez os treinos todos, fez tudo, fez a mapa, papá. Quando foi dar a volta de aquecimento e para colocar o carro no grid, ele já sentiu a direção diferente. Já sentiu a direção extremamente pesada, ok? Achou assim anormal. Falou com todo mundo, o pessoal não teve tempo de checar nada porque senão não larga. Ele pegou e falou: olha, eu vou desse jeito mesmo e vou até onde der. E largou assim, com a direção extremamente pesada, que, como eu falei para vocês, para mim foi alguma coisa em caster que ele teve problema, provavelmente desmontando o conjunto mecânico dianteiro e remontando. É muito comum você mexer para fazer, às vezes, acertos, tá? Então, provavelmente ele teve problema de alinhamento de caster e isso aí destruiu a direção do carro, tá bom? Mas, enfim, voltando para a prova. O carro vai perder o nariz no meio da prova e vai ficar com a parede reta na frente, o que vai aumentar demais o drag do carro. Para vocês terem noção, o Ayrton nem sabia que estava sem o nariz do carro. A Toleman era diferente, a asa era separada, o bico, no caso o nariz, era uma coisa só. Então ele perdeu aquilo no meio da prova, aquilo se soltou do carro. Para piorar ainda mais, os pneus acabaram no meio da prova, normal, né? Eu já estava falando isso para vocês que ele estava tendo problema disso desde Jacarepaguá. Ele teve que fazer uma parada, voltou em 10º, e aí ia ter que galgar posições de novo. Quando ele volta, de novo tendo problemas, porque além de ter o volante pesadíssimo, tá sem o bico, sem o nariz no caso, quando ele volta para a prova, o carro começa a vibrar absurdamente. Eu não sei se ele teve algum problema de balanceamento de pneus, se ele pegou um jogo de pneus ruim, não sei o que aconteceu, só sei que começa a vibrar muito o carro. Ele, além de ter um volante pesadíssimo, ele tinha que lidar com a vibração extrema. E para piorar tudo isso que eu já falei para vocês, o motor começa a falhar. Ou seja, ele ainda tem que baixar a pressão do turbo para tentar chegar e o Tchecoto tirando diferença dele, né? E ele economizando, uma hora o Tchecoto quebrou. Ele economizando, continuou, terminou. Foram acontecendo vários abandonos nessa prova e ele foi galgando posições. E era um vai e vem de posições tão grande, tipo, eu tô em 8º, aí eu vou para 10º porque eu paro no box, aí fulano quebra, ciclano quebra, não sei quem quebra, mas eu não sei quantas voltas de diferença eu tô pro cara que quebrou agora, nem pro que quebrou antes,
eu já tomei 3 voltas, não sei se eu tomei 4, porque eu já parei no box, não sei o que. Eles se perderam. O Ayrton perde a consciência situacional. Como assim perder a consciência situacional? Ele não sabia na prova se ele era sétimo ou se ele era sexto. Por quê? O Alboreto quebra no final da prova, ele não sabia quantas voltas ele tinha tomado para o Alboreto e se ele ia ter voltas suficientes para passar o Alboreto na classificação. Não sei se vocês me entenderam. Porque o Alboreto quebra no finalzinho da prova. E o Ayrton já tinha tomado várias voltas, no caso 3. Só que o Alboreto quebra a 5 do final. Ou seja, o Ayrton teve sim tempo de tirar todo o gap para o Alboreto, tirar todas as voltas, chegar na sexta posição. Só que ele não sabia. Quando o Ayrton termina a prova, ele chega nos boxes, a equipe encontra ele dentro do carro com a cabeça sobre o volante. Já fica todo mundo assustado. Ele desmaiou. Tá? Ele teve um desmaio de cansaço extremo. Ele desmaiou. Ele foi retirado do carro pelo pessoal da Toleman. Inclusive o Peter Guerin foi um dos que ajudou a tirar ele de dentro do carro. Tá? Ele foi retirado de dentro do carro, colocado na ambulância, levado para o hospital. O médico deu a ele Valium. Ele tomou um comprimido de Valium e fez repouso durante umas horas. Ele foi trocado de roupa pelo Reginaldo Leme, pelo Galvão Bueno. Tiraram o macacão, botaram outra roupa nele, etc. e tal. Ele recebeu uma proteção para o pescoço e uma imobilização para o braço direito. Okay? Que ele estava com muitas dores no ombro por causa dos vários espasmos musculares. Então ele recebeu uma espécie de tipóia no braço direito e uma proteção cervical ali para o pescoço. E ficou no hospital. No hospital, quando ele acorda, né, ele recebe a informação ali que ele era o sexto colocado e tinha marcado o primeiro ponto da carreira dele. Tá? Foi desse jeito que o Ayrton marcou o primeiro ponto. Eu quero agradecer de novo a vocês. Peço para vocês que, se vocês puderem, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você não ativou o sino, ative, porque ele é muito importante para que vocês tenham a notificação de que chegou vídeo novo. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, eu gosto sempre de dar uns avisozinhos no final. Eu estava vendo o dia para soltar vídeos, né, para vocês. E agora eu estou pensando em fixar de vez na quarta-feira, tá? Quarta-feira às 6 horas da noite. Por quê? Não foi nem pensando muito em mim, foi mais pensando em vocês. Porque é um dia que a plataforma tem muito pouca estreia e aí vocês acabam ficando sem ter entretenimento nesse dia. Então pensei, poxa, eu vou colocar, quem sabe não dá certo. Quero agradecer demais a vocês. Então, até quarta-feira que vem, com um vídeo da sequência aí dessa temporada de 84. Então, até a próxima quarta, 6 da noite. Cuidem-se bem.